Olá, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Pegando Fogo, Por que Cozinhar nos Tornou Humanos, do autor Richard Wrangham. Ele é um primatólogo britânico, professor de antropologia física em Harvard. O seu livro, Pegando Fogo, figurou entre os mais vendidos dos últimos anos e em 2009 recebeu prêmios, além de aparecer no top 10 do New York Times, Economist e também na lista da Amazon. O livro apresenta a hipótese do cozimento como um fator decisivo da evolução do Homo sapiens e a sua consolidação e predominância no planeta Terra, já que o cozimento nos liberou da tarefa árdua de mastigar e de tratar alimentos crus que dão muito trabalho no seu estado natural. A hipótese do cozimento diz que o ser humano, por cozinhar e por trabalhar com o fogo, ganhou muito tempo livre e esse tempo foi convertido em criatividade, em um cérebro maior e mais produtivo. Uma leitura prazerosa, muito fluida, rica em pesquisa, levantamento histórico e detalhes. É uma leitura pouco densa, o que não significa que é fácil. Tem alguns termos técnicos, tem algumas necessidades de pesquisa para entender com clareza as ideias do autor, mas é uma obra que vale muito a pena e uma leitura divertida. A hipótese de Richard é que o cozimento nos tornou humanos. Há 1,8 milhão de anos atrás, o Homo erectus dominava a técnica do fogo e o processo de cozimento liberou o tempo e houve também um aproveitamento muito maior de energia vinda dos alimentos. Como diz Richard, nós seres humanos somos os macacos cozinheiros, as criaturas da chama. O domínio do fogo é complicado. O processo de domínio pelos nossos ancestrais levou a uma divisão do trabalho, do alimento, a estrutura social e muitos outros fatores a se alterarem radicalmente. É importante frisar que qualquer evento, qualquer estrutura social tem um elo muito importante e, mesmo na modernidade, ele continua com raízes ancestrais, que é a comida partilhada independentemente do evento. Seja um casamento, um aniversário, uma confraternização, uma reunião de empresa, sempre há alguma coisa para comer. O ser humano, embora esteja na modernidade, não consegue tirar de si, da sua estrutura, aquilo que foi desenhado ao longo de tantos milhões de anos. A comida é um fator decisivo, sempre reuniu, agrupou seres humanos e foi um fator definidor de hierarquias, de poder e de muitos outros pontos. Tanto que na Nova Guiné, uma mulher e um homem podem ter relações sexuais sem que sejam casados, mas se eles são vistos comendo juntos, isso é um indício que eles são casados e não tem como voltar atrás. A alimentação cozida proporcionou ao Homo sapiens uma vantagem muito grande sobre os outros hominídeos, os seus primos primatas, que é um córtex pré-frontal mais robusto. Temos uma área que nenhum outro hominídeo tem tão vantajosa, que é o córtex pré-frontal, aquilo que nos faz tão humanos. Dentre os hominídeos, o Homo sapiens é o que tem o maior cérebro, tanto que 1 a cada 5 refeições vai só para alimentar o nosso cérebro, de tanto que ele cobra. O metabolismo cerebral cobra pelo menos 20% daquilo que a gente come, embora tenha aproximadamente 2,5% da nossa massa corporal. Mas afinal, há uma grande diferença entre pessoas que só comem comidas cruas e comidas cozidas? Segundo muitas pesquisas, existem diferenças gigantes. Há um grupo de pessoas que só comem comida crua. Eles são chamados de crudíveros. A pesquisa alcança esses indivíduos e analisa os déficits que acontecem quando a pessoa tem uma dieta predominantemente crua. A alimentação crudívera fornece pouquíssima energia. Tanto é que a função ovariana nas mulheres sofre um declínio gigantesco nas dietas crudíveras. E não só nas mulheres, há um declínio gigante no apetite sexual dos homens. Por quê? Segundo a evolução, há necessidade de estoques de energia e de uma boa nutrição para que haja reprodução. Porque essa dieta pouco calórica e carente ativa no nosso organismo o estado de alerta e a reprodução passa a ser impedida pelo nosso sistema. Mas por que a comida cozida traz vantagens para o ser humano? Acontece que ao longo da nossa evolução, o nosso intestino diminuiu e o nosso cérebro
aumentou. Isso aconteceu justamente por causa do cozimento. E por que isso aconteceu? O intestino dos nossos primos, os primatas, costuma ser muito maior do que o nosso, porque eles precisam desse equipamento maior para digerir folhas e outros frutos que são complicados. O cozimento nos poupa muito trabalho gastrointestinal e isso resulta no maior aproveitamento dos alimentos. Acontece que ao ingerir um alimento cru, o seu corpo demanda muita energia para processar ele, para obter todas as calorias. Acontece que quando o alimento é cozido, esse processo é acelerado e nós temos uma otimização calórica. Sobre o intestino e o cérebro, nos animais que têm grandes intestinos, eles têm pequenos cérebros. E os que têm grandes cérebros têm pequenos intestinos, que é o caso da nossa espécie. No nosso caso, nós demos sorte. Nós temos um grande cérebro e um pequeno intestino comparado aos nossos primos. É tão fato que o alimento cozido proporciona maior desenvolvimento é que vacas, salmões e outros animais criados com sementes cozidas e outros alimentos já processados crescem mais rápido, reproduzem com maior eficiência e são mais saudáveis. Só para imaginar um dado, os macacos levam por dia mais ou menos 6 horas trabalhando as mandíbulas. Eles gastam 6 horas por dia com mastigação. Você imagina o ser humano passar 6 horas por dia mastigando para a gente só sobreviver? É impensável, né? Você imagina que você passa 6 horas no escritório, você passaria 6 horas mastigando folhas e outros alimentos para conseguir se nutrir e ter calorias para continuar vivo. Isso no caso dos macacos, mas os carnívoros que ingerem comida crua, carne crua, também levam muito tempo para digerir. Os grandes felinos ou mesmo as cobras que comem grandes animais levam horas, se não dias para digerir, porque também é complicado digerir tecido, músculos, toda a estrutura. O cozimento altera a estrutura dos alimentos, liquidifica amido, torna fibras macias, quebra tecidos e possibilita um maior aproveitamento calórico. Leitura valiosa com muito referencial e pesquisa. É muito interessante fazer a viagem pela nossa história, a história do Homo sapiens, pelo viés, pela hipótese do cozimento. E por que ler? Para conhecer mais sobre o ser humano, sobre a nossa espécie, a nossa estrutura, a nossa arquitetura, o nosso funcionamento. Não deixe de acompanhar o Instagram Lucas Concheto. Lá eu tenho postado conteúdos diários sobre as leituras, o que eu tenho estudado, esses livros que serão resenhados daqui para frente, eu vou soltando fragmentos lá e também é um ótimo canal para você me chamar, bater um papo, trocar ideias. Até a próxima resenha. Tchau!